Os tribunais brasileiros deram um veredito assustador, um que ecoa muito além do destino de um único homem. Jair Bolsonaro, o ex-presidente impetuoso que ousou desafiar os poderes entrincheirados do Brasil, foi silenciado. Despojado de sua voz política, a inelegibilidade de Bolsonaro pinta um quadro sombrio. A dissidência não é bem-vinda, o conservadorismo está sob ataque, e o futuro da democracia brasileira está precariamente em jogo. As acusações contra Bolsonaro, centradas em seu suposto papel em uma suposta tentativa de golpe, são tão dúbias quanto politicamente motivadas. Isso não é justiça, é uma tentativa descarada de silenciar uma voz poderosa da oposição e intimidar aqueles que compartilham seus ideais. Jair Bolsonaro, um ex-militar conhecido por seu estilo direto e valores conservadores, ganhou destaque como um forasteiro na política brasileira. Sua vitória nas eleições presidenciais de 2018, após anos de governos de esquerda marcados por turbulências econômicas e escândalos de corrupção generalizados, sinalizou uma mudança sísmica na política brasileira. A presidência de Bolsonaro, embora não sem seus desafios, representou um forte afastamento das políticas de seus antecessores. Sua defesa franca dos valores conservadores, muitas vezes em desacordo com os ventos predominantes do politicamente correto, ressoou em milhões de brasileiros que se sentiam ignorados pelo establishment político. A decisão de proibir Bolsonaro de ocupar cargos públicos, com base em alegações frágeis e fundamentos jurídicos duvidosos, é uma clara tentativa de silenciá-lo e impedi-lo de desafiar o status quo novamente. O cerne do caso contra Bolsonaro gira em torno dos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando um protesto em Brasília, alimentado pela raiva com os resultados das eleições presidenciais de 2022, tornou-se violento. Apesar das imagens dramáticas dos protestos, há poucas evidências que sugiram que Bolsonaro tenha desempenhado qualquer papel na organização ou incitação à violência. Na verdade, ele estava nos Estados Unidos na época, se recuperando de uma cirurgia, e condenou publicamente as ações daqueles que invadiram prédios governamentais. Apesar da falta de evidências, a narrativa do golpe tem sido implacavelmente promovida pelos oponentes políticos de Bolsonaro, e amplificada por uma mídia simpática. A ausência de Bolsonaro do cenário político deixa um vazio no conservadorismo brasileiro, um vazio que será difícil de preencher. Seu estilo político único, uma mistura de conservadorismo social, liberalismo econômico e um desdém pelo politicamente correto, ressoou em milhões de brasileiros que se sentiam ignorados pelo establishment político tradicional. Sua liderança, embora polarizadora, forneceu um ponto de encontro para o movimento conservador, unindo grupos díspares sob uma bandeira comum. Vários sucessores potenciais surgiram, cada um com seus pontos fortes e fracos. O desafio para a direita brasileira não é simplesmente encontrar um novo líder, mas definir sua direção futura. Silenciar Jair Bolsonaro não é apenas um golpe contra um homem ou mesmo contra um movimento político. É um ataque aos próprios fundamentos da democracia brasileira. Um lembrete gritante de que as liberdades que muitas vezes consideramos garantidas, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de discordar, são frágeis e devem ser defendidas ferozmente. As táticas empregadas contra Bolsonaro, a instrumentalização do sistema de justiça, os implacáveis ataques da mídia, a demonização da dissidência, não são novas. Ficar de braços cruzados, aceitar essas táticas como o novo normal, é ser cúmplice da erosão de nossas liberdades. Devemos nos levantar, nos manifestar e defender nossas liberdades com a mesma paixão e determinação que Jair Bolsonaro demonstrou ao longo de sua carreira política. O caminho à frente será desafiador. O espírito de liberdade é profundo no Brasil, alimentado por uma história orgulhosa de luta pela independência e resistência à tirania. Devemos permanecer unidos, extraindo forças de nossos valores compartilhados e de nosso propósito comum. Nossa força reside em nossa unidade, em nossa capacidade de nos unirmos como uma só voz, exigindo justiça, responsabilização e um retorno aos princípios de uma sociedade livre e aberta. Respondamos a esse chamado com coragem,
com convicção e com uma determinação inabalável de assegurar um futuro melhor para nós mesmos, nossos filhos e as gerações de brasileiros que virão.